Ora, estamos aqui na casa de Fernando Belo. Foi professor no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade Clássica. Foi professor de Filosofia da Linguagem. Vamos aqui falar um pouco. A operadora de câmara é Milá. Vamos aqui falar um pouco sobre a questão da filosofia e das ciências, ou a filosofia com ciências, principalmente sobre dois livros publicados em França, os últimos dois livros. O primeiro, Le Jeu des Sciences avec Heidegger e Derrida, mais de 1000 páginas, pela editora L'Harmattan, em 2007. E o La Philosophie avec Science, au XXe siècle, publicado em 2009, também pela L'Harmattan, portanto em França também. Ora, esses dois livros, portanto, abordam fundamentalmente, e é aqui que vamos incidir, porque de uma maneira, digamos, não vamos aprofundar muito, eu, pelo menos as minhas questões vão incidir mais sobre esta questão de uma maneira assim, para já um pouco, não muito, portanto, um pouco por alto, não é? Não muito aprofundado. Vou colocar algumas questões ao Fernando Belo e, portanto, sobre esta questão da filosofia com ciências, da filosofia das ciências, e, portanto, vou passar à primeira pergunta, à primeira questão ao Fernando, que é a seguinte: o estruturalismo ainda influencia os teus últimos livros, apesar do chamado pós-estruturalismo que se lhe seguem autores como Derrida? Ora bem, eu antes de mais queria agradecer a ti e à Milá esta oportunidade de conversar e sobre coisas que eu tenho vindo a trabalhar, mas queria primeiro sublinhar que tu foste meu aluno e já no meados dos anos 90, e depois reatámos relações, ou tu reataste aqui há algum tempo através de e-mails, e depois temos conversado e encontrado inclusivamente de vez em quando, mas eu tenho uma grande admiração pela maneira como tu vives. Eu acho que se pode dizer eufemisticamente que é de uma maneira muito frugal, porque dedicado exclusivamente às tarefas da cultura, do pensamento, da filosofia, da arte, das coisas que te interessam, e essa aposta nas coisas que interessam, prescindindo de um ganha-pão mais significativo, é algo que corresponde a uma experiência forte, mas rara, na tradição da cultura europeia. Ora bem, sobre a questão do estruturalismo, entre estruturalismo e pós-estruturalismo não há nenhuma ruptura clara. E, por exemplo, a linguística teve uma importância muito grande no estruturalismo. No pós-estruturalismo acho que desapareceu. No meu trabalho tem uma importância enorme, mantém-se. Agora, como Lévi-Strauss tem importância, agora a questão essencial do estruturalismo, que era a dificuldade em pensar o tempo, essa questão que justamente é fulcral, quer no Heidegger, quer no Derrida, obviamente tinha que ser ultrapassada. E o Derrida atravessou o estruturalismo já com o tempo, e a crítica que ele faz da linguística, do Lévi-Strauss, da psicanálise e tudo isso, são sempre de quem atravessa, mas não corta. Ele, aliás, uma das coisas que ele logo ao princípio afirmava era contra a ideia de ruptura. Por exemplo, o corte epistemológico do Althusser, ele não estava de acordo com que haja cortes epistemológicos. Portanto, estes postos são sempre suspeitos, são sempre duvidosos.
são sempre uma facilidade de isolar, temos isto, temos aquilo, não é? As coisas estão sempre ligadas. Há um teu livro no campo da linguística saussuriana que se intitula Epistemologia do Sentido. No entanto, pode-se dizer que a filosofia consciências, portanto, início do título do livro que se referia há pouco na introdução, e que já de certa maneira não cheguei a dizer um suplemento ao primeiro, ao Jeu des Sciences avec Heidegger e Derrida, um livro este, Filosofia Consciências, no século XX, portanto, mais fácil, mais acessível em termos de manuseamento, de consulta, enfim, para quem se esteja a iniciar nestas questões, que é o meu caso, de certa maneira. Portanto, perguntava se na filosofia Consciências que propões, enquanto nova, se a filosofia Consciências que propões, enquanto nova fenomenologia, se opõe à filosofia das ciências, a chamada epistemologia. A questão é importante. Não se opõe diretamente, porque tem um âmbito muito mais largo, não é? A filosofia das ciências é um setor da filosofia que se ocupa da atividade científica. Aliás, durante muito tempo foi sobretudo filosofia da física, mais do que de outras ciências. Das ciências naturais devidas. Não, a física, sobretudo. A física era o modelo que dominou a filosofia das ciências até há relativamente pouco tempo. Agora não sei, porque não tenho acompanhado. A filosofia com ciências tem um âmbito filosófico largo, isto é, procura trazer as ciências o que há na tradição das ciências de filosofia, isto é, as ciências saíram da filosofia, exceto a geometria. A geometria e a astronomia já eram ciências que existiam no tempo de Platão. Platão justamente era geómetra, mas desde essa altura que filosofia e ciências fizeram uma parelha. Em Aristóteles ainda é mais evidente, a sua física é justamente uma filosofia com ciências, a meu ver. Ora bem, então, o que se trata de fazer é de compreender que, a certa altura, quando as ciências começaram a desenvolver, essencialmente no século XVII e no século XVIII, fizeram no âmbito ainda da filosofia. O Newton é o caso mais óbvio. O Newton, o seu grande livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, é um livro de física. Só a introdução e a conclusão é que são mais filosóficos, mas dá-se como um livro de filosofia. Quer dizer, o Newton considerava-se filósofo, um filósofo da natureza. Ora, no final do século XVIII, o Kant, na sua crítica fundamental da razão e dos dogmatismos do século anteriores a ele, separa filosofia e ciências, isto é, dá a cada ciência a sua região competente e retira a filosofia dessas zonas, deixando à filosofia, sobretudo, as tarefas museológicas, epistemológicas, de filosofia do conhecimento, digamos assim. E isso foi extremamente importante. Foi muito importante para as ciências, porque elas puderam, ao longo do século XIX, nomeadamente, desenvolverem-se, e depois do século XX, desenvolverem-se autonomamente da problemática metafísica que antigamente as ensombrava. Pronto, e das quais o Kant as quis separar. E foi bom, foi muito fecundo, foi muito necessário. Ora bem, a minha ideia é que hoje em dia, no final do século XIX, do século XX, quando eu comecei a escrever, era evidente, as ciências são um mundo extremamente extenso, muito complexo, que ninguém controla nem pouco nem muito, e onde justamente as questões que se põem de articulação entre elas, a chamada interdisciplinaridade, é extremamente complexa. E extremamente complexa pela ausência da filosofia. Ora bem, é neste campo que eu me pareceu que se poderia ir recuperar nas ciências
mas agora, depois do percurso delas no século XX, recuperar a dimensão filosófica delas que o Kant tinha suspendido. O que significa que, no meu trabalho, as ciências também jogam com a filosofia em certos aspectos. Ora, a pergunta que tu fizeste sobre a linguística, a pergunta começava pela linguística, e eu julgo que há aí uma coisa interessante, é que a linguística foi a primeira ciência que eu trabalhei. Embora a minha formação anterior fosse... A minha primeira formação, quando era rapaz novo, foi em Engenharia Civil. Eu só depois de ter concluído o curso de Engenharia Civil é que vinha às questões filosóficas. Mas, no meu trabalho universitário, justamente ensinando filosofia da linguagem, a linguística foi a primeira ciência de que eu me preocupei, aliás, justamente na esteira do estruturalismo, como eu dizia. No estruturalismo eu tinha estado em França e lá tinha tido bastante contato com o estruturalismo. A linguística era a ciência piloto. No fundo, digamos que o estruturalismo já fazia filosofia com ciências, dito desta maneira, com as ciências humanas e sociais. De maneira que a linguística foi por onde eu fui introduzido a estas questões, enquanto que a filosofia das ciências começa pela física, como eu há bocadinho dizia. E eu tenho o sentimento de que foi esta heterodoxia de começar pela linguística, por uma ciência que, quando eu vejo que se fala de ciência, os filósofos falam de ciências, raramente falam de linguística. Fala-se de biologia hoje em dia, como é evidente, fala-se de ciências sociais e humanas, e a linguística desaparece. Ora bem, agora, não cabe aqui a dizer propriamente dito como é que as ciências intervêm na filosofia. Isso virá talvez numa pergunta mais adiante. A própria noção de filosofia com ciências é ousada. Eu volto aqui outra vez aqui às questões que estão... Sim. Portanto, e depois... Leu, tens a ler. E parece operar uma certa ruptura ou mudança de paradigma relativamente à filosofia das ciências. Digamos que não deve cair muito bem em certos círculos mais ortodoxos ou em campos de investigação à partir de rotulados de filosofia das ciências. De facto, há esta expressão filosofia das ciências, inclusivamente houve há pouco tempo um prémio, um concurso, um prémio na área da filosofia das ciências. Enfim, é que esta noção abre o debate para a questão de nem mais nem menos do que uma disciplina filosófica instituída, portanto, a dita epistemologia. A filosofia das ciências deverá ser repensada à luz da filosofia com ciências? Parece-me já foi mais ou menos respondido. Não. Justamente, é bom retomar isso, porque eu, no fundo, não expliquei em que é a diferença. Portanto, a filosofia das ciências é uma filosofia regional. A filosofia com ciências pretende ser uma filosofia com um âmbito filosófico grande, embora não total. Não se trata de metafísica, nem de estética, nem das zonas. Aliás, mesmo o próprio Heidegger e o Derrida não fazem filosofia com ciências, fazem uma filosofia mais larga do que isto, e eu utilizei-os reduzindo o seu campo de ação à zona fenomenológica, à zona do regresso às coisas de que falava o Searle. Ora bem, tendo este alcance mais geral, também tem lugar para ter filosofia das ciências, isto é, o último capítulo do primeiro livro do Jogo das Ciências, com Heidegger e Derrida, é justamente, chama-se a que é que nós chamamos de ciências, é uma filosofia das ciências da fenomenologia que eu proponho. E aí, o que é que há novidade? Aquilo que eu tenho lido sobre a filosofia das ciências, uma das coisas que muito me espanta é que nunca encontrei nenhum filósofo preocupado com o facto de que as ciências passam essencialmente por um laboratório. Ora, pensar que o laboratório da ciência é muito importante no que eu faço, e significa o seguinte, que só pode haver atividade científica retirando o fenómeno a analisar do mundo em geral, do mundo da realidade, e limitando-o a uma experimentação. Ora,
O que é preciso fazer em seguida, e é isso que a teoria implica, é trazer de novo o fenómeno estudado ao campo da realidade. E isso não se faz. Não se faz explicitamente. Eu vou dar um exemplo simples, que aliás poderá vir mais adiante outra vez, um exemplo de um automóvel. Os automóveis hoje em dia são todos científicos, são técnicas, evidentemente, mas contam com uma série de zonas da física e da química que são estudados com extremamente rigor, de forma laboratorial. Mas os engenheiros que fazem os automóveis têm que ter sempre em atenção o que se passa nas estradas onde os automóveis vão andar. Isto é, têm que retirar o fenómeno que estudam da cena, mas depois têm que pensar o retorno à cena. Ora, o mesmo se passa na biologia e se passa nas outras ciências. É esta diferença entre laboratório e a cena geral da realidade que eu nunca vi tratado na Filosofia das Ciências de uma maneira que me pareça significativa. Passou pelas ciências, começou pela física e pela química, andou pela história, etc., pelo direito, e ele tentou integrar no seu sistema todas as ciências, de maneira que, aliás, o Marx herdou isso. O marxismo também pretende incluir as diversas ciências, nomeadamente o do Engels. Mas isso depois caiu. Aliás, o positivismo é justamente a maneira como no século XIX se viu a necessidade de libertar as ciências de questões metafísicas. Ora bem, vindo agora à tua questão concretamente, o que é que eu me parece que nas ciências tenha permanecido de filosofia clássica que precisa de ser repensado é a oposição entre sujeito e objeto e aquilo que une uma a outra, que é a noção de representação. Eu confesso que me escandaliza bastante, enfim, seja dito em tom de brincadeira, a ver a maneira como em ciências sociais e humanas se fala constantemente de representação sem nenhuma preocupação de ordem filosófica sobre o que é que isso pode significar. Mas é a própria noção de ideia, por exemplo, mas depois está todas as sensações, as percepções, as imaginações, tudo isso, fala-se disso como se houvesse de um lado sujeitos e do outro lado o mundo, os objetos, e os objetos viessem nos sujeitos e produzir coisas. Ora, esta separação foi justamente cortada, ou melhor, a primeira tentativa de a cortar foi do Husserl, com intencionalidade, mas foi sobretudo o que faz o grande corte é a noção de ser no mundo do Heidegger em Ser e Tempo. É uma noção fundamental, o Dasein, em que ele dizia no final da sua vida, de uma maneira que até é muito engraçada, mas ao mesmo tempo mostra a radicalidade da proposta dele, ele aproximava a sua noção de ser no mundo das mónadas do Leibniz, que é exatamente o contrário disso. E aproximava-as pelo facto de que nenhuma tem janelas. Da maneira que as mónadas recebem tudo de Deus e não do mundo, o ser no mundo justamente está no mundo, e aquilo a que se chama interioridade e que nós damos imensa importância, como é óbvio, isto agora eu prolongo o Heidegger, que o Heidegger, a meu ver, que eu saiba, não tematizou assim. Isso é algo que nós vamos retendo em nós e vamos cultivando em nós, mas digamos que a separação em relação ao mundo faz-se pela aprendizagem, pela assunção do caráter adulto. Enfim, isto agora seria muito longo, mas Bom, retomando ainda este ponto e a questão aqui, nesta questão vou retomar aquilo que já falaste, da questão da representação do objeto exterior no sujeito interior, a ideia, o pressupõe a oposição dentro-fora, etc. Portanto, falas sobre esta questão, que remete para o século XVII, Descartes, não é?
Mas, por outro lado, dizes que importa dar um passo adiante em relação a Kuhn, penetrando ousadamente em todos os paradigmas. Compreende-se aqui a necessidade de um recuo, digamos, questionando a representação do objeto exterior, do sujeito interior, a ideia que vem de cá, e a necessidade de um avanço, por outro lado, relativamente a Kuhn, questionando todos os paradigmas, quer dizer, dá a ideia que há aqui uma necessidade de recuo e uma necessidade de avançar-se aqui uma espécie de horizonte, um terreno. Isto não é difícil? Isto não é difícil. Não é um amplo terreno a trabalhar, já agora? A trabalhar, com certeza, mas já está feito. Quer dizer, digamos que foi isso que eu fiz e que eu tentei fazer. O que é que eu me parece sobre isso? A ver, a entrada nos paradigmas do Kuhn digamos, talvez onde se perceba melhor a ousadia e é onde alguns filósofos me censuram, nomeadamente não me lembro o nome dela. Bom, é uma belga que é de Louisiana, que trabalhou com a Prigogine. A Stengers. A Stengers censurou-me isto, achava que nós não nos devíamos meter na questão das ciências. Ora bem, o problema é que eu não me meto no laboratório, não é? Quer dizer, a parte dos laboratórios, de facto, é a especialidade dos cientistas e disso nós não sabemos grande coisa. O que me meto é na teoria. A teoria dos cientistas é que me parece que é extremamente questionável a partir justamente das grandes descobertas que os cientistas têm feito. Isso é uma coisa que eu ainda não disse, mas o que eu chamo de ciências, no fundo, está concretizado em 5 grandes descobertas ao longo do século XX: a teoria do átomo e da molécula na física e na química, a biologia molecular, a lição do Lévi-Strauss sobre o incesto e a exogamia, onde penso eu que está o núcleo básico da noção de sociedade que continua a não existir hoje em dia, por muito estranho que pareça, quando se fala do Lévi-Strauss, agora na altura dos 100 anos dele, depois da morte dele, fartaram-se de dar ideias do que é que ele fez. Ninguém falou nisso, e foi ninguém. As coisas que eu li, não é? Acho uma coisa muito estranha, mas mostra justamente que há aspectos ainda que estão longe de serem percebidos. Além disso, o que é as outras ciências linguísticas, nomeadamente a dupla articulação vinda do Martinet, mas enfim, da linguística de Saussure e do Balvaniste, e finalmente a psicanálise, com o Freud, que me parece de facto ser a grande ciência no mundo do que se chama psicologias. Ora bem, e agora o que é que eu estava a falar? Sobre a questão deste amplo terreno. Entrar nos paradigmas. Justamente, percebe-se muito bem, o Kuhn era um físico que se interessou muito por história da física e que a certa altura, durante um ano, fez um estágio, digamos, junto de gente das ciências sociais, e a partir daí ele produziu o conceito de paradigma, que é um conceito que, a meu ver, fundamental. Mas produziu de fora, tentou mostrar as suas aplicações em vários lados. Aliás, eu conheço essencialmente o grande livro dele, não conheço outras coisas que ele escreveu. Ora bem, quando eu pretendo que se tem que entrar dentro dos paradigmas, é justamente na noção de que na teoria do paradigma há filosofia. E há filosofia mal esclarecida. A libertação da metafísica não foi total. A separação entre sujeito e objeto, oposição e separação, continua a ser qualquer coisa de metafísico. É ainda a herança do Platão. Já agora, eu há bocadinho falei no Heidegger e no Ser do Mundo. É preciso sublinhar que o Heidegger é conhecido pelo Heraclito e pelo Parménides, mas eu acho que é sobretudo o Aristóteles que é um dos grandes segredos da releitura do Heidegger. Ora, durante todo o século XIX, o Aristóteles, a quem o Hegel tinha retornado, foi esquecido o tempo todo. E justamente o Heidegger é, a meu ver, a grande releitura do Aristóteles feita no século XX. E sem isso,
o Heidegger não tinha podido chegar aonde chegou. De maneira que, digamos que as ciências estão ainda muito marcadas pelo o domínio de Platão, que foi nos séculos clássicos, 16, 17 e 18, foi o grande aliado das ciências na crítica do aristotelismo, que era o que se ensinava nas universidades, e isso é uma coisa boa, não é? E agora, justamente, é preciso reencontrar o Aristóteles autêntico, que não era o Aristóteles do aristotelismo medieval, que era um Aristóteles também que estava muito platonizado. O São Tomás, os realistas e a querela com o nominalismo tiveram uma coisa muito grave, de que o Aristóteles foi visto apenas do lado da metafísica, no fundo foi platonizado, e a física só uns tantos é que estavam por ela, mas tendo fecundado toda a Europa, como diz o Heidegger num dos comentários, num dos textos de comentário que ele tem, ao mesmo tempo foi impressionante a maneira como todos os grandes cientistas clássicos batem no Aristóteles, porque foi com eles que aprenderam. Na escola foi quem eles tiveram, quem lhes estruturou o pensamento, e depois, para se libertarem, obviamente tem que bater no Aristóteles. Mas o que dá uma impressão muito negativa do Aristóteles é um pensador fabuloso. Fabuloso. No teu livro Heidegger, Pensador da Terra, falas da necessidade de uma nova aliança, como aliás era o desiderato de Husserl, mas sem oposições nem tentativas hegemónicas de fundações. Pergunto, mas como mostrar às ciências que com esta nova aliança, evocando o título do livro Prigogine e Stengers, não há um novo intuito de as submeter, as ciências, à primazia da filosofia, numa nova pretensão metafísica? Pretensão que, de certa forma, talvez já acontece com a epistemologia em relação às ciências. Eu retomo aqui quando a primeira, a epistemologia, questiona os pressupostos filosóficos que orientam a investigação das segundas. Isto é, se não há aqui, de facto, uma pretensão. Vamos lá ver, pretensão não há, que pode ser tomada assim, é óbvio, não é? Agora, digamos, justamente o facto de que nada disto é possível sem as ciências impede essa pretensão, não é? Quer dizer, justamente filosofia com ciência significa que as ciências também fazem filosofia, e isso, se for entendido, resolve o problema. Agora, a dificuldade é entender isto, isso é claro que eu percebo muito bem. É muito difícil de explicar a cientistas que eles têm uma filosofia má, uma filosofia coxa, porque eles, se lembram da filosofia que estudaram no liceu, os que estudaram, porque há países onde não sequer se ensina filosofia no liceu, mas é que justamente a filosofia que eles têm não nos entrou nas aulas de filosofia, entrou-lhes nas aulas de matemática, de física, de português, de outras línguas, de história, etc. Todo o pensamento ocidental está marcado por esta oposição entre sujeito e objeto. E essa foi a grande tentativa, primeiro, do Husserl, depois do Heidegger, e obviamente também do Derrida, como aliás do Deleuze, mas também do estruturalismo. O estruturalismo é a primeira grande crítica do sujeito. O problema é que o tempo foi para pôr em questão o sujeito, o tempo também foi à vida, e isso é. É que também Kant, no início dos prolegómenos a toda a metafísica futura, pensava reformular a metafísica como ciência num movimento de a separar das ciências e de, ao mesmo tempo, promover a filosofia para novas tarefas gnoseológicas. Portanto, trata-se aqui de reformular filosofias e ciências? Nota que as próprias tarefas que o Kant reservou à filosofia, também as chamadas psicologias ocuparam-se delas. Quer dizer, em última análise, não há nenhum campo de fenómenos, digamos assim, em geral, de coisas que são acessíveis à atividade científica, que possam escapar à pretensão
que é importante nela mesma de ser objeto de ciências. Já agora faço um parênteses. Porquê? Eu penso que há duas grandes operações na história do pensamento greco-europeu que fazem a diferença para todo o resto do pensamento não ocidental. Uma foi a invenção da definição por Sócrates, que Platão o trabalhou e depois que Aristóteles desenvolveu muito, de onde vieram os conceitos de essência e tudo isso, de conceitos, tudo o que permitiu o pensamento ocidental. E segundo, a invenção dos laboratórios. A invenção do laboratório consiste em compreender que a definição não é suficiente, que é preciso pôr a trabalhar os próprios fenómenos para os conhecer. Deixar cair um corpo, medir e tal e coisa, e depois daí tirar uma lei. Portanto, o laboratório é essencial à ciência. De maneira que não há razão nenhuma para impedir que haja uma psicologia do conhecimento, portanto, científica. É difícil, é extremamente difícil, mas teoricamente é necessário, não é? Ora bem, o que eu pretendo não é mais do que dizer isto é verdade, mas as ciências não podem fazer sozinhas. Têm de estar articuladas umas com as outras e o que eu pretendo é que o Searle, Heidegger e Derrida permitem fazer essa articulação. De maneira que o que eu chamo de fenomenologia recobre o melhor, a meu ver, da filosofia do século XX e o melhor das grandes descobertas científicas do século XX. Agora, compreender isto não é fácil. Para mim foi uma descoberta fabulosa, nem foi isto que eu procurei. Eu encontrei isto no final. A filosofia das ciências parece-me encontrar uma dificuldade, o que também pode ser um grande bem, já agora, desde que leva ao pensar. Uma dificuldade, dizia, que se marca por uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é a de, por um lado, servir de reflexão acerca dos pressupostos que orientam as ciências e suas descobertas, na pretensão de as apoiar nos seus fundamentos filosóficos e metafísicos. A desvantagem é a de, por outro lado, servir-se delas para desenvolver as suas pesquisas, mas mantendo-se aquém, digamos assim, no saber e progresso humanos, o chamado saber e progresso humanos, digamos, científico, como se costuma dizer. Pois um sábio, um cientista, um cérebro, é geralmente mais tido em conta do que um filósofo ou um pensador, porque não significa que sabe mais. Mas mantém-se, portanto, uma clivagem difícil de compreender aqui. A questão que coloco é a seguinte: a filosofia com ciências virá, se não superar esta dificuldade, pelo menos repensá-la, fazendo com que a filosofia e ciências sejam formuladas a uma outra luz, ou seja, estabeleçam um outro e novo diálogo entre elas. Pois, não é o que eu procuro fazer, é o que eu acho que fiz. Bom, nesta altura, a grande dificuldade é que isto seja recebido, porque o L'Harmattan é uma editora que edita imenso. Hoje em dia edita tudo o que há, muito mais do que qualquer outra editora no campo das ciências, da filosofia e, enfim, de uma série de campos, mas não divulga nada, põe nas livrarias quando põe e depois acontece o que acontece. E tem uma má reputação, ultimamente menos, mas tem uma má reputação de não ter os grandes autores. Mas tem alguns. Tem alguns, começa a ter alguns. Mas enfim, seja como for, eu não posso esperar de L'Harmattan, já passaram alguns anos e já verifiquei que por aí não vai. É necessário que, enquanto alguns leitores, que façam sinal do interesse que aquilo possa ter e que leve outros a ler. Isso não sucedeu até agora, nem sei se alguma vez sucederá. Dito isto, é óbvio que o que eu fiz tem uma ambição muito grande. E tem uma ambição que não é muito consentânea com a minha qualidade, digamos assim, de
de um português que chegou tarde à filosofia, que em parte é autodidata em filosofia, porque não tenho nenhuma licenciatura em filosofia nem coisa desse género, portanto, mas ao mesmo tempo é isso que, a meu ver, me dá alguma tranquilidade. É que eu não andei a procurar aquilo que encontrei aquilo quando procurava coisas mais modestas. E se encontrei aquilo, a meu ver, é pela força dos autores que ali se trabalham. A minha grande sorte foi ter compreendido que o Searle, Heidegger, Derrida e os grandes cientistas de que eu trabalhei, quando postos a pensar entre eles, o que nunca ninguém tinha feito, isso é que eu tenho a clara noção de que nunca ninguém tentou fazer isso, aquilo dá uma coisa fabulosa. Mesmo um tipo mediano como eu é capaz de fazer um trabalho que, em geral, era preciso ser um gênio para fazer. Isso, a meu ver, como é que é dizer? Para mim é gratificante, porque permite-me ter a medida da minha mediania e, ao mesmo tempo, ter a ambição do trabalho que eu fiz. A ambição não é por mim, é por eles. E, ao mesmo tempo, e é por isso é que eu pus o Heidegger e o Derrida no título. Precisamente porque eles escrevem o livro. Ao mesmo tempo, é um grande desafio, não é? O desafio está feito. Agora é preciso encontrar quem o acolha. Cito agora um passo do parágrafo 36 de um teu texto ainda inédito sobre Prigogine e que me deste a oportunidade de ler. Ora cismava Prigogine, o tempo da história dos humanos, mas também o dos vivos, é um tempo irreversível, onde se não volta atrás. Porque é que a física e a química ignoram essa irreversibilidade? Como conseguir que elas tenham em conta a flecha do tempo? A reelaboração do motivo termodinâmico de entropia foi a resposta genial que encontrou Prigogine para entender a lógica supramolecular do metabolismo das células. Podes ajudar-nos a perceber isto, que é difícil e eu tenho dificuldade ainda nestas... Ora bem, justamente a primeira parte é interessante porque o Prigogine justamente é um caso raro de um cientista que pediu ajuda concretamente a filósofos, andou a ler tudo o que havia de filosofias sobre o tempo, exceto o Heidegger. Tinha feito declarações contra as ciências e, portanto, eu achava que o Heidegger não ajudava. E essa sua preocupação filosófica foi importante na sua descoberta, na sua utilização científica. Eu acho que o Damasio tem um bocadinho disso também. O Descartes, o Spinoza, são preocupações filosóficas dele que ajudam a trabalhar a sua neurologia. Ora bem, agora, porque é que o Prigogine era importante? Eu devo dizer que nas primeiras edições para os estudantes que eu fiz do meu texto, o título do livro era Le jeu des sciences avec Heidegger, Prigogine e Derrida. De maneira que o Prigogine tinha um papel, digamos, filosófico, que aliás ainda tem no livro, porque no segundo capítulo em que eu apresento a frenologia, o Searle, Heidegger, mete aí o Prigogine e depois é que mete o Derrida. De maneira que o papel do Prigogine é essencial nisto, e é um papel onde não se pode dissociar o filosófico e o científico. Com o Freud passa-se qualquer coisa de parecido com isso, aliás. Ora bem, agora, dizer o que é a genial descoberta do Prigogine, eu diria que conseguir explicar o inexplicável, aquilo que sempre surpreendeu os humanos. Eu acho que sim. Por todo o lado onde se chega, aquilo que surpreende nos autores da velha Bíblia, nos gregos, até creio que nos chineses agora tenho andado a ler um bocadinho do François Julian. O que é surpreendente é a fecundidade. E a fecundidade significa o quê? Significa contrariar um dito clássico medieval. Do menos não sai o mais. Justamente, a fecundidade é
uma semente dar uma árvore enorme. É um casal de coelhos darem uma data de coelhos. É um casal de humanos terem uma data de filhos portanto, de onde havia pouco, vir muito. Ora, esta grande surpresa, este grande espanto, a meu ver, do pensamento, a biologia molecular não dá conta dele, isto é, não pensa nele, não pensa essa questão. Aliás, provavelmente porque não lhe compete. E o Prigogine, justamente, preocupou-se com isso. E então, enquanto químico, o Prigogine é um químico, não há nada de biológico naquilo que ele faz. Então, o que ele percebeu foi que na célula, e portanto na vida, o que há de essencial é que há uma data de trocas químicas no metabolismo celular a um certo nível, e essas trocas químicas têm um efeito de criar qualquer coisa de novo, que ele chama supramolecular, portanto ao nível da própria célula, que tem propriedades novas. Onde havia um caos desordenado, a célula faz sair uma nova ordem, mas que é uma ordem instável. Portanto, é uma estabilidade instável. É, como eles chamavam, uma estrutura dissipativa. Enquanto a estrutura repete-se nas outras células do mesmo tecido, por exemplo, etc. Ora bem, esse texto sobre Prigogine que tu falaste, que está escrito em português e que eu espero publicar dentro de alguns meses, nesse texto, justamente eu tento aplicar isso às outras ciências. Eu aí, por uma questão, digamos, tática em relação aos cientistas, deixo na sombra o Heidegger e o Derrida, portanto, por contributos filosóficos, e tento mostrar a articulação entre as várias ciências e a unificação dos saberes que isso torna possível através da ajuda do Prigogine, como uma língua, um texto, uma sociedade, uma instituição, são tudo, e um ser humano, são tudo estruturas instáveis que vivem em crise. Por exemplo, as sociedades têm sempre crises, mas só têm crises porque têm crédito, não é? Crédito não é só crédito financeiro, é preciso acreditar-se no rei para que haja uma certa ordem social, para isso é que há eleições, é para pôr lá gente credível nos governos, etc. Mas a credibilidade é uma instabilidade, não é? E portanto, presta-se às oscilações, presta-se a crises. Mas é o melhor que nós temos como estabilidade. Fora disto era a anarquia, era o caos, era todos a matarem uns aos outros, como diria o Hobbes, não é? Quer dizer, pronto. Consideras que o teu livro, O Jeu des Sciences, já agora na sequência da resposta falaste na unidade de saberes, não estou a... Exatamente, Pronto. unificação. Pronto, unificação. Vai na linha do que se entende por sistema, e de certa forma contra uma corrente de fragmentação. Boa questão. Paradoxalmente isto. Boa questão, justamente. Isso até citas o Derrida, Exato. dar-se-á um caráter sistemático à desconstrução. Exatamente. Por acaso, eu penso que a verdade não pretendia aquilo que eu fiz, nessa expressão, mas eu uso neste sentido. Justamente, eu devo dizer que eu aí reencontro o meu passado de estudante de engenharia. Um engenheiro é sistemático, quer dizer, um cientista busca sistemas. E a filosofia, o chamado pós-modernismo, que é uma expressão, a meu ver, razoavelmente mal conseguida por causa do tal pós, não é? O post, que é uma ruptura, considera que isso tornou-se impossível. De facto, o tornou-se é muito difícil, porque não é possível fazer sistemas numa base só filosófica, ou só lógica, ou só biológica, ou só física, ou o que é que seja. É preciso, justamente, parece, articulá-lo de maneiras, e aí consegue-se um sistema. Ora bem, a grande crítica que se faz aos sistemas é que isso é uma pretensão de abarcar o todo e, portanto, cai no totalitarismo. Ora, justamente aí permite-me
é um sistema que tem na sua base a articulação entre o acaso e a necessidade, que é a noção do jogo, justamente. Que é fundamental. Não, Derrida. O Derrida é que definiu justamente o jogo como a unidade do acaso e da necessidade. Monopóis, como qualquer lá. Okay. Ora bem, é um exemplo muito simples para mostrar isso, e põe em questão justamente a noção de causalidade, não ao nível interno do laboratório, mas ao nível da cena. É o caso de um automóvel. Um automóvel é qualquer coisa que, já há bocadinho fiz referência a isso, é tudo calculado cientificamente. Tudo o que ali se faz, mesmo a própria aerodinâmica do carro, etc., é feito com rigor científico, à base de matemática, de medidas, de experimentação laboratorial. Mas o que o automóvel faz é andar mais depressa ou mais devagar conforme o trânsito, vir à direita, vir à esquerda, etc. A lei do que ele percorre é uma lei totalmente aleatória. Faz um automóvel segundo regras da necessidade para ele ter um percurso em que o aleatório é quem comanda. Nunca ninguém sabe que manobras vai ter que fazer desde que entra num carro. O carro está preparado para todas. Ora, a biologia é a mesma coisa. Tu pegas, tu vês o que é que qualquer inseto, ou qualquer mamífero, ou qualquer de nós, os biólogos descobrem uma data de leis que são extremamente importantes, mas o que é facto é que cada um se encontra em situação de ter que procurar comer e procurar defender-se para sobreviver. O que é o mais aleatório que é possível. Quer dizer, se um tigre não encontra presas, está tramado. Se um coelho é apanhado por um tigre, está tramado. Ora bem, voltando agora, o problema não é estar tramado ou não. O problema é que as leis, por exemplo, que nos levam a ter fome, quando a gente tem fome, é por leis que os biólogos são capazes de mostrar quimicamente em que é que consistem. Mas o que é que a gente resolve para matar a fome? Se vai ao restaurante, se faz uma sopa, se faz ovos mexidos, se come uma maçã, não sei o que mais, isso é aleatório, não é? E até pode morrer de fome, se não encontrar solução nenhuma, não é? De maneira que é a mesma história. As regras existem para o aleatório. Numa conversa também. O que é uma língua? A língua é cheia de regras e de regras minúsculas. Há muitas regras que os linguistas descobrem que nós nem conhecemos. Mas essas regras, que são fundamentais para que a gente se entenda, todos são as mesmas regras para todos, ao mesmo tempo funcionam no aleatório de uma conversa. Eu digo uma coisa, o outro, tu não esperas, tens que me responder conforme o que eu ouviste dizer. E eu depois vou-te responder também. Portanto, a situação é sempre aleatória e as regras estão ao serviço disso. Ora, esta articulação entre a necessidade das regras e o aleatório das trajetórias é estrutural às ciências. A tal ignorância do laboratório está ligada também à ignorância desta coisa, desta conjunção, desta noção de jogo, justamente, do Derrida. Dizer alguma coisa do que é que o Derrida joga de essencial nesta lógica, nesta fenomenologia. Sabemos que os pensadores fazem sempre uma demarcação relativamente aos seus predecessores, mesmo aos seus mestres, com noções, conceitos novos, definições novas, com o objetivo mesmo de negarem, sob alguns pontos de vista decisivos, as posições filosóficas daqueles, dos predecessores, dos mestres, e poderem avançar e clarificar melhor as suas. Acontece desde os pré-socráticos até aos contemporâneos. Por outro lado, costuma-se dizer e escrever, por exemplo, no Jeu des Sciences e no La Philosophie, que o que poderás eventualmente trazer de novo na tua escrita se deve sempre muito a outros autores, ou se deve, de alguma maneira, a outros autores. E só é possível graças a eles. Que o que escreves só é possível com a escrita de outros textos. Mais ou menos nestas palavras dizes que és como um anão que os gigantes amparam e indicam a escrita.
retomando, portanto esse teu reconhecimento de que não és tão decisivo na produção de novas noções e conceitos abonará a favor do que eventualmente trazes de novo no campo da filosofia, claro, e das novas propostas claro, eu já respondi em parte a isso há bocadinho, quando disse que da minha consideração do meu caráter mediano, médio, naquilo que eu faço. E também já expliquei a importância dos grandes cientistas e dos grandes filósofos na coisa. Agora, aqui há duas concepções, de facto, na filosofia, e que se encontram em Platão e no Aristóteles. O Platão é o discípulo de Sócrates, e Sócrates é aquele que disse: eu sei que nada sei. Ora, o Platão construiu todo o seu pensamento a partir daqui, isto é, com a ruptura com os anteriores, com os chamados pré-socráticos, justamente. E isso fez o Descartes, por exemplo, a dúvida metódica. É um corte com tudo o que ele conhecia para trás. Tu tens um bocado isso também no Husserl. O Husserl, nas investigações lógicas, justamente também faz uma ruptura de género. Portanto, tu tens estes movimentos platónicos de corte, de ruptura. O Heidegger é o contrário. O Aristóteles é o contrário. O Aristóteles começa, quer na metafísica, quer na física, começa os dois primeiros livros são a recapitular tudo o que se fez para trás e daí a deduzir. Na física é impressionante, eu agora não sou capaz de dizer concretamente como é que se passa, mas ele deduz de trabalhos anteriores, que citou-os todos, deduz o princípio com que vai trabalhar a sua física. É uma coisa fascinante. Ora, o Heidegger tem um bocado dos dois. O Heidegger, por um lado, raramente cita autores modernos, fora o Kant e o Hegel, de vez em quando o Descartes, mas para dizer mal, e pouco mais. Portanto, ele refere-se constantemente aos gregos, pouco mais. Portanto, o Heidegger, nesse aspecto, vive da ruptura. Mas, ao mesmo tempo, o Heidegger é aquele que marcou de uma forma que eu julgo que é inédita, ou era inédita quando ele o fez, a continuidade dos conceitos. Justamente numa crítica, digamos, da noção platónica de ideia e cartesiana e hegeliana de ideia. É a noção de que é na linguagem que está o pensamento e a linguagem transmite-se de geração em geração. E, bom, o Derrida é quem tem nisto uma posição mais extrema. O Derrida raramente tem um texto escrito por ele. Nos últimos tempos tem mais. Mas ele sempre, para pensar, vai buscar um autor, vai buscar uma passagem e põe-se ali a meditar longamente até arrancar aquilo que quer. Portanto, justamente, quando eu há bocadinho dizia que ele era contra as rupturas e contra o corte epistemológico, não sei o que mais, a sua maneira de escrever é sistematicamente trabalhar a partir dos outros e tirar dos outros aquilo que para ele é forte com o pensamento, da ganga, daquilo que retém esse pensamento. Quanto a essa frase dos anões, é uma frase que é atribuída a Newton, porque de facto eu julgo que o Newton a disse, mas é uma frase de um medieval. Houve um autor medieval, que eu não sou capaz de dizer o nome, mas tenho citado alguns, que diz isto mesmo: sou um anão sentado aos ombros de gigantes. Citas essa frase no jogo, mas eu não consigo localizar. Ok, esta frase diz aquilo que eu dizia do Heidegger, quer dizer, é porque os outros pensaram antes de nós que nós podemos avançar um passo. Portanto, não é por ruptura, não é? A ruptura é sempre... a ruptura é sempre de um zoom. Quando se faz um zoom e se faz uma escala muito grande, aí pode-se ter rupturas. Se tu recuas um bocado mais largamente, só vês continuidades. Pois. Consideras, a título de exemplo, já agora, são da tua autoria as muito interessantes noções de zona não fenoménica correlativa, que encontras inscrita nas várias ciências que estudas? Isso não tem grande importância, quer dizer, no fundo o que eu chamo de zonas não fenoménicas é dar um nome comum a coisas que estavam descobertas, não é? Mas tu dizes que se encontrou-se naquela ciência, encontrou-se naquela também. Porque se encontrou-se na física que há forças nucleares, forças no núcleo do átomo,
que há que se encontrou-se na biologia que há o ADN no núcleo da célula, encontrou-se na sexualidade presa à lei pelo Freud, encontrou-se a sexualidade e o interdito incesto com uma lógica que retira a sexualidade da unidade local de residência para permitir o casamento e, portanto, a ligação entre as várias unidades locais e formar com isso uma sociedade, uma tribo, etc. E encontrou-se, e na linguagem encontrou-se justamente que os fonemas, ou as letras, são coisas retiradas do campo da comunicação, não querem dizer nada, não significam nada, como a letra que não diz nada, para formar palavras. Portanto, o que eu descobri, digamos assim, obviamente isso faz parte da minha descoberta, foi que estes 5 fenómenos são todos um retirar do campo dos fenómenos das respectivas ciências de uma coisa que vai se revelar fundamental para compreender o campo. Portanto, chamei isso não fonémica, o problema de encontrar o nome, evidentemente, que tem alguma importância. Mas é teu. Mas é teu. Isso é meu, claro. É meu. É teu e a aplicação, digamos não, assim. Isso é meu por uma razão. A sequência que fazes nessas várias ciências, quer dizer, a série. Epá, eu posso até dizer o seguinte, eu logo na entrada do alfabeto dos 2 livros, em que falo nessas 5 ciências, em que põe esta questão, o que eu digo aí está relativamente pouco elaborado em relação à grande ideia que eu tive no meados dos anos 80, onde tudo isto se terminou. Quando eu tive a ideia, foi logo dos 5, das 5 ciências, tive as 5. Aliás, isso está publicado. Está num texto no JL. Num texto no JL em que eu cito, nem bem a propósito. Era muito importante e eu meti aquilo ali. Na metamorfose das ciências, dos cadernos de filosofia da Universidade aí, já desenvolve. Aí há o primeiro desenvolvimento. É o primeiro desenvolvimento. Em 1990. 91, 92. Então, e aquela noção, o conceito, o dizer que pensa ao ser? Não, isso é uma maneira de. E da mesmidade? É uma maneira de dizer a relação entre o Legain, o Noain e o Einai do Parménides. Mas quem me chamou a importância para isso, de forma fundamental, foi um texto do Derrida em que ele discute com o Benveniste sobre a questão das categorias de pensamento e de língua, que o Benveniste dizia que as categorias do Aristóteles eram categorias da língua grega e o Derrida discute esta diferença entre uma coisa e outra, quer dizer, entre pensamento e coisa. E para o fazer, justamente sublinha o Parménides. O que significa o seguinte, que é algo que me parece extremamente importante e que eu acho que o Heidegger haveria de gostar. É que toda a filosofia, desde a invenção da definição, é um corte, ou vai sendo cada vez mais um corte, não é logo, tem fases, nessa tríade dizer, pensar, ser, não é? E a meu ver, justamente, o que com o Heidegger e com o Derrida é possível fazer é voltar ao Parménides. Mas eu tenho um texto sobre o Nietzsche que está publicado não sei se está publicado, por acaso acho que não está publicado, não. Mas enfim, que eu espero publicar dentro de algum tempo, em que faço a mesma progressão a partir de um texto do Nietzsche sobre a verdade e a mentira. E a formulação retiro doador, retiro estrito, retiro regulador, que eu ainda tenho algumas dificuldades, para não falar das teses de ontologia, que ainda não consegui aprofundar as minhas leituras nisso, porque é completamente complicado, não é? Não é assim logo. É também da tua autoria esta formulação, já sim, agora? Claro que é. Claro que é. Não, mas ver, eu não pretendo ter. Eu desconfio. Se eu tivesse uma coisa que fosse só minha, eu desconfiava dela. Isto é meu. De maneira que não mas desconfio já há muito tempo que eu desconfio disso, quer dizer, bem, quando mais novo eu desconfiava menos.
mas o facto de eu trabalhar a partir de autores muito importantes é para mim uma segurança de. Agora, não pode ser tal e qual, quer dizer, se fosse simplesmente pegar um livro, outro livro e dizer, olha, estes livros todos, está aqui, está a coisa, não dá nada, não é? A coisa tal como os livros estão publicados, não está à vista. Portanto, para os pôr à vista é preciso reelaborar. É evidente, não é? Portanto, agora, essa noção de retiro é evidentemente do Heidegger, para começar. Que o Derrida utiliza de vez em quando, sobretudo na gramatologia, mas sem lhe dar a proeminência que eu dou. Mas esses 3 tipos de retiros eu encontrei. Eu, ao princípio, jogava que havia só um retiro. Depois foi escrevendo, justamente. Esse capítulo 7 é o capítulo nevrálgico em que eu consigo, pela primeira vez, articular alguma coisa a partir das várias ciências. Quer dizer, não foram. Ora bem, o retiro do autor vem do Heidegger, claramente. É o retiro, a doação, o ser ou o Ereignis, que dá um ente qualquer, um bebê que nasce, por exemplo, tem que se retirar para que esse bebê venha a crescer e ter autonomia. Da mesma maneira que os pais têm que se retirar. Primeiro o pai retira-se logo que a mulher é fecundada e a mãe retira-se aos poucos e poucos. Primeiro retira-se do seu sangue, passa a ter o sangue do feto, depois ao parto, depois ao desmame, etc. Vai-se dando de comer até que vai aprender a andar, a marchar. Portanto, quem educa vai dando a educação, mas retira a sua autoridade de muito maior, para que o pequeno possa crescer. Na linguagem e na voz. Na linguagem é a mesma coisa, justamente. O miúdo começa a falar ouvindo os outros e diz, vai dizendo umas coisas, diz umas palavras, etc. E é preciso, não é nunca possível que, ou um professor, que alguém ponha o seu saber de adulto a uma pessoa. Como, aliás, eu não posso propor o meu saber destes 2 livros assim. É preciso ler. Não há maneira nenhuma, não se pode chegar lá, senão com trabalho lento de leitura. Que só foi possível escrever com trabalho lento de escrita, não é? Bom, portanto, o retiro doador é inspirado no Heidegger, mas aplicado justamente aos fenómenos. Portanto, o mestre que se retira para que o aluno aprenda, os pais que se retiram para que o coisa cresça, os progenitores em geral. Os outros 2 retiros que estão ligados um ao outro são de inspiração derridiana, quer dizer, são para tentar ajudar a tentar perceber aquilo que eu há bocadinho dizia, como é que é possível um automóvel ser feito com rigor da necessidade e trabalhar no aleatório. Para isso é necessário que o que dá energia dentro do cilindro do motor seja retirado de tudo o resto do carro. Tu não podes meter a mão num cilindro a trabalhar, está completamente, hermeticamente fechado. No motor elétrico também, tem as bobinas que andam no sentido contrário uma à outra, estão hermeticamente fechadas e tu não consegues lá chegar, não consegues lá mexer, mas a condição de transmitir energia ao aparelho que depois fará o trabalho. E esse aparelho, por sua vez, está retirado da realidade exterior, com condição justamente de não ser dominado por ela, de poder encontrar o seu caminho. De maneira que estes 2 retiros, que ele, no fundo, nota que permitem compreender que se tenha pensado a separação entre o ser e o mundo, mas justamente porque não se pensou a doação, e não só a doação inicial, mas a doação constante, porque nós aprendemos uma língua, mas temos que a praticar constantemente para trabalhar, portanto, continuamos a receber aprendizagem, da mesma maneira que a gente nasceu, mas tem que comer constantemente, portanto, tudo isso, a doação é sempre a doação continuada, não é? De maneira que esta noção de retiro, no fundo, corresponde à de fenómeno, quer dizer, ao não fenoménico, quer dizer, são maneiras como se articulam os fenómenos, como eles são estruturados para poderem jogar uns com os outros. Não é fácil. Portanto, a linguagem
falou-se aqui também da questão da linguagem, falaste, é importante no contexto da filosofia das ciências. É fundamental, quer dizer, foi por aí que eu entrei. Mas, por outro lado, é importante no sentido geral, é que, como diz o Derrida, não há fora de texto, quer dizer, tudo que a gente pensa e sabe é na linguagem que pensa e sabe. Agora, portanto, a linguagem é assim de geral. A linguística tem um sentido mais limitado, não é? Quer dizer, é uma das ciências, mas que tem sido a primeira por onde eu entrei, porque eu nunca pratiquei filosofia das ciências, não é? Li algumas coisas de vez em quando, mas nunca me interessou, nunca foi nada que me apaixonasse. A ciência entrou pela física. A meu ver, o eu ter entrado pela linguística foi fundamental, embora na minha exposição eu comece pela biologia, não é? Portanto, isso é outra questão. Assim, uma coisa assim, enfim, Não, para terminar a nossa conversa. Justamente, estamos no momento de terminar. Não, eu volto a agradecer à Milá e a ti este bocadinho. O prazer foi É simpático, no fundo, nós temos sempre um bocado a nostalgia de... Quer dizer, quando já tenho a minha idade, a nostalgia do que é que vai ser depois de eu cá não estar. Isto é qualquer coisa que pode ficar, como os livros, pode ficar para além da morte e pode ter algum efeito, que no fundo aquilo que eu sempre procurei foi ensinar, de maneira que se continue a contribuir para que continue a poder ensinar alguma coisa, como os meus livros também pretendem, pá, eu fico contente, não é? Ok, só uma questão agora surpresa, já agora, uma questão que não estava, mas não tem nada de... Diz lá. Enfim, após esta saga do Jeu des Sciences, um aspecto, de certa maneira, que demorou quase 8 anos, parece, mais ou menos, Sim. E na linha do aprofundamento e do amadurecimento que fizeste na leitura da filosofia e dos textos filosóficos, seria interessante, do teu ponto de vista, escreveres em breve ou futuramente, bom, e estamos a pensar no futuro, não é? Futuramente, há um texto ou um livro na área da filosofia, digamos, dita do campo mais tido como filosófico, para determinados leitores, etc. Por acaso, uma vez que já fizeste uma espécie de travessia, digamos, retomar qualquer coisa. Por acaso, como o Heidegger e Pensadores da Terra, por exemplo. Por acaso, devo dizer que eu neste momento tenho um projeto que ainda vai demorar algum tempo, mas que espero acabar ainda antes deste ano, e a única ideia que eu tenho para depois é de retomar as antinomias do Kant e tentar refletir sobre elas a partir da minha proposta. Como é que elas se resolvem? Julgo que elas se resolvem todas. Não tenho a que ver como. Ok. Tá.